Muito bem. Então agora nós terminamos a parte do dinheiro, a segunda parte, e agora nós vamos nos dedicar ao relato sob o tema propriedade e comercialização. Não segue diretamente a ordem cronológica e também mistura um pouco os dois temas. Não foi possível fazer muito diferente, mas eu vou deixar isso claro na minha descrição. Então, é, na Europa eu pude visitar várias instituições e conversar com pessoas ligadas a esse tema. O primeiro deles é este jovem ex-aluno Waldorf, empresário, Armin Steuernagel, é um alemão que eu conheci em Dornach e que tem toda uma experiência e uma forma também interessante de divulgar as suas experiências a ponto de fazer realmente transformar o que ele está fazendo num movimento que está interferindo até, por exemplo, agora no, é, no Congresso Europeu da União Europeia. Ele está tendo influência sobre a legislação europeia. Ainda não saiu, mas está sendo elaborada agora. De tão interessante e, e óbvia essa postura dele. Eu diria realmente até óbvia. Porque o interessante é que não é um questionamento da propriedade em si, muito pelo contrário, é uma forma de tratar a propriedade da forma que precisa ser tratada para não cair nesses absurdos que o capitalismo selvagem acabou produzindo. E isso vai ficar visível na forma como ele descreve isso. Vale a pena procurar vídeos dele, ele fala em inglês também sobre esse assunto. É só pôr o nome dele na internet e você terá acesso aos vídeos dele. Mas eu vou dar um resuminho aqui e nas oficinas que nós vamos tratar, nós também vamos aprofundar essa questão da propriedade com possibilidade de debates e aprendizado de fato em cima de experiências reais. Mas o termo dele que ele usa já é interessante, porque ele diz steward ownership, ou seja, propriedade de quem cuida. Essa é a tradução, do cuidador. Stewardess são as aeromoças que cuidam dos passageiros. Então essa palavra steward tem esse aspecto de cuidar. Então aí já praticamente, se a gente pensar isso até o fim, a gente vai entender que essa metodologia ela tem uma característica, ela atribui a propriedade àquele que cuida, que usa, que está ali no batente. E isso não acontece hoje com as grandes sociedades anônimas, né? O nome já diz, anônimas. Então nós temos hoje proprietários anônimos que compram ações, compram e vendem ações. Nós temos um empresariado, né, os CEOs, né, os executivos que realizam o que esses acionistas interessados apenas no lucro da fazenda e não no produto que ela gera. Então você tem um espremedor na direção errada. Você não tem um esforço para produzir melhor, a não ser que isso gere mais lucros. Só que muitas vezes o mais lucro significa demitir funcionários, fazer os funcionários trabalharem mais, não é? Ou explorar o meio ambiente.
Então, ele conta como no hospital do pai dele, é, o pai, depois que ele entregou o hospital, aí aconteceu justamente o que acontece em toda sociedade anônima. Houve esse estranhamento entre os proprietários e os funcionários e objetivos da empresa, e aí surgiram os problemas que antes não existiam. Tratamento é, péssimo dos pacientes, tudo é muito caro e por aí vai. E um outro aspecto que ele levanta é essa questão de que os meios de produção não podem ser vendidos. No fundo, é isso que ele procura aplicar, que vem do curso de Steiner, porque não é que não podem ser vendidos, é que na primeira vez, quando o fabricante de meios de produção, de uma máquina de produção, por exemplo, quando ele produz aquela máquina, ela é uma mercadoria, então ela tem que ser paga, porque foi feita. Mas depois que ela está instalada na fábrica, você tem os custos de manutenção, você tem a depreciação da máquina, mas por que você teria que pagar de novo pela máquina? O fato do comprador da empresa pagar de novo pela máquina gera mais um custo que tem que ser embutido também no preço. Eu espero que tenha ficado claro isso, mas de qualquer maneira é um assunto que é preciso estudar um pouco mais a fundo e que também fará parte do nosso curso. E esse Armin Steuernagel, ele simplifica muito, ele é muito prático e ele diz que ele segue dois princípios apenas. O princípio da autonomia da empresa, ou seja, a empresa precisa ser autônoma, precisa se autodeterminar entre aqueles que estão ali trabalhando e mantendo essa empresa e a produção. E o outro aspecto é esse que a gente acabou de falar, que é o da invendabilidade dos meios de produção. Não porque vão ser assumidos por um Estado socialista que vai impor um comportamento social e que geralmente impõe uma ineficiência e uma sucção por parte do governo. Né? A gente tem esse exemplo aqui no Brasil. Toda empresa que é do governo acaba, em certas situações, financiando extras do governo, dando maior autonomia financeira ao governo e não melhorando os serviços prestados por essas empresas. Né? Então ali a gente vê como os dois lados, vamos chamar de capitalista e socialista, esses dois lados têm aspectos importantes quando eles estão reivindicando a sua forma de ver essas questões. Só que os dois também estão errados. E quando insistimos no pouco acerto e no muito erro, dá tudo muito errado. Então, esse é um tema também que tem que ser aprofundado. O outro aspecto que é resultado do trabalho daquele senhor que eu falei no primeiro vídeo sobre o sistema, aliás, no segundo vídeo, sobre o sistema Contas Certas, né, que desenvolveu essa metodologia contábil com a universidade e com a SAP. Esse senhor Christianis, ele é muito criativo e criativo no sentido de desenvolver metodologias bem significativas, né, que a gente vê que respondem, né, aos desafios atuais. E esse outro é justamente essa sociedade anônima, entre aspas, que ele criou em Freiburgo, chama Valor Regional
sociedade anônima, né? Deveria ser chamado sociedade por ações, porque é isso que é verdadeiro, e não o anônimo. Sociedade, tanto que em alemão também é chamado de AG, Aktiengesellschaft, sociedade por ações. Então, esse valor regional é uma sociedade por ações. E essa empresa, ela tem ações, sim, mas nominativas, não anônimas. E ela é oferecida para quem está naquela região querendo se envolver, querendo investir, se for o caso, né, em melhorias na região, ligado à agricultura, ao beneficiamento e à comercialização de produtos biodinâmicos. Esse é o objetivo dessa sociedade por ações. E esses dois senhores aqui, eles são diretores da nova, ou nova não, que surgiu depois como inspirada na primeira, do Sr. Ries. Ele inspirou o surgimento dessas sociedades por ações em vários lugares, e tem uma, por exemplo, em Hamburgo, que eu pude visitar e até conversar com um desses dois empresários, que me receberam muito bem. A gente vê que eles fazem esse trabalho com um prazer enorme, eles se sentem no lugar certo e trabalhando a partir de conceitos adequados, tanto do ponto de vista produtivo, econômico, quanto do ponto de vista social, né? Então eu visitei essa sociedade e almocei, por exemplo, depois também no restaurante deles. Imagine que restaurante que servia, no dia que eu fui lá, eu soube que eles serviam mais de 600 almoços em Hamburgo, perto do porto de Hamburgo, tudo com produtos biodinâmicos. Então, realmente é um projeto que vale a pena não só conhecer, mas estudar a fundo, ver como que eles conseguem essa solução que deixa todos motivados a participarem. Não é? Muito bem. Então aqui está descrito, né, ações nominativas com transferibilidade restrita a consumidores e empreendedores da região. Não são negociadas em bolsas de valores, nem no mercado aberto. Então aí eles têm um capital, já formaram um capital bem interessante lá em Freiburgo, só em Freiburgo. 23 empresas parceiras e 610 colaboradores, isso em 2020. Muito bem. Continuando nesse tema da propriedade e dos alimentos, da produção biodinâmica de alimentos, a gente, entrando na Holanda, conhece um projeto também bem característico, bem holandês. Aliás, nesses exemplos a gente acaba percebendo um pouco o espírito, né? A alma de cada um desses povos. As pessoas lidam de formas diferentes com as mesmas questões e são criativos e podem trazer ambos soluções maravilhosas, porque as questões sociais elas se referem, elas são arquetípicas, elas são, no mundo material, realizações específicas à região, à alma de um povo, à qualidade do solo, a tudo que é local ali daquele país, uma adaptação ou adequação, melhor dito, né, desse arquétipo na Holanda. Na Holanda ele se manifesta desse jeito. E na Alemanha daquele jeito. E, no entanto, o arquétipo pode ser
o mesmo. Não é? Muito bem, então nós temos essa empresa, essa cooperativa Food Co-op. Antes de continuar, eu quero citar essa Food Co-op de Nova York, que eu pude ver um pouco em vídeos também, assim, não conheci pessoalmente, mas eu vi que eles trabalham de uma forma socialmente muito interessante, muito motivadora, e eles viabilizam muitos agricultores orgânicos na região de Nova York, então é um trabalho muito bonito. E eles criaram esse nome Food Co-op, Cooperativa de Alimentos. E o Odin é uma Food Co-op, então ela se chama Odin Food, uma Food Co-op inspiradora. E é muito bonito, é uma cooperativa então, assim como a de Nova York, só que aqui é inspirada na antroposofia, né? Conta com a grande participação dos produtores biodinâmicos, e essa Odin, ela mantém 35 lojas, ela é proprietária, né, de 35 lojas distribuídas pela Holanda, como vocês podem ver aí. E essas lojas, então, elas são representantes desse Odin e recebem a produção desse Odin, que é, no fundo, que exerce a função de atacadista. Então, os agricultores entregam ali no Odin, e eles distribuem essas verduras e produtos industrializados também, né, beneficiados, digamos, né, geleias e tal. Tudo isso é oferecido nessas 35 lojas, são muito bonitas, muito agradáveis. Eu conheci duas em Zeist, bem no meio da Holanda. E ali bem no meio da Holanda também tem o Kruijbekerhof, que é uma produção biodinâmica e que é sede da Associação Biodinâmica da Holanda. E outra coisa que é um tipo de CSA, um pouco mais avançado, por quê? Porque o consumidor chega lá, mãe e filhos com uma sacola, eles andam pela horta, colhem o que querem e vão para casa. E isso funciona. Cada um dos cooperados ali está autorizado a colher o que precisa e funciona. O pessoal gosta de ir lá, gosta de participar dessa forma, né? Pagam a sua taxa mensal ou anual e com isso podem colher o que quiserem naquela horta. Isso é muito interessante porque não individualiza o custo do pé de alface. Não faz muito sentido isso na agricultura. Na indústria faz sentido, mas se você aplica esse pensamento industrial na agricultura, você acaba despedaçando a agricultura e pensando errado. Isso também é um ponto que nós vamos aprofundar na nossa oficina. E então foi muito agradável estar lá, um pessoal muito receptivo, muito caloroso e na lata também. O holandês ele tem essa característica, eu morei 2 anos lá, né? E eles têm essa característica de serem muito amigáveis, muito queridos, mas não deixam de falar na lata o que pensam, né? É um pouco diferente daqui do Brasil, que a gente tem uma certa dificuldade de falar o que pensa, né? Para os amigos. Mas essa proximidade humana, essa receptividade do outro, é até parecida, de certa maneira. Bom, e eles lá então me convidaram para fazer uma palestra sobre a Demétria, especialmente, que eles estavam curiosos para saber o que foi que aconteceu aqui.
E então eu pude treinar um pouco meu holandês e, e foi muito gostoso, muito legal poder falar para eles um pouco sobre o Brasil e perceber como eles são interessados. Depois eles me deram muito material, eles gostam de adotar os métodos, por exemplo, da pedagogia social, né, do NPI. Eles têm duas ou três pessoas lá que trabalham com essa metodologia, que fazem, então, por exemplo, trabalham todo o método de ensino deles a partir dessa visão da pedagogia social. E um material sobre isso eles me deram, simplesmente me deram. Ó, não é para você publicar, mas pode usar aí nos seus cursos. Né? Então foi muito interessante, muito agradável. Bom, eu não poderia deixar de apresentar essa figura que eu conheci em Dornach e que eu contactei, depois eu pude, ele me recebeu na Holanda, em Rotterdam, é, é esse Reinhard van Bemmelen. Esse nome Bemmelen, ele já tem alguma coisa de relação com o movimento antroposófico, eu esqueci de perguntar a ele. Mas esse Van Bemmelen, esse Reinhard, né, ele tem uma série de características muito interessantes. Ele é cofundador do Odin, e é diretor do Sleipnir, que foi uma segunda cooperativa que surgiu aí de apoio ao trabalho do Odin, que lida mais com os recursos. Eu já vou explicar isso porque ele me fez um esquema de funcionamento. Eu não estava conseguindo entender. Aí ele me fez um esquema que eu vou mostrar para vocês. Então ele é diretor dessas duas instituições e se você conversa com ele assim, você não vê esse aspecto muito empresarial, assim, de tocar um negócio e tal. Aliás, existe um outro lá que tem essa característica. Mas esse Van Bemmelen, ele tem uma percepção muito interessante das coisas. Tanto que ele criou 8 empresas próprias dele. Além de fundar o Odin, além de fundar e ser diretor do Sleipnir, ele também criou 8 empresinhas assim. Eu vou mostrar uma delas para vocês. Ele vê as oportunidades, combina algumas coisas e pronto, já tem uma empresa a mais aí funcionando. E ele desperta muita confiança. E ele não fala as coisas que ele acha que a gente está querendo ouvir, né? Também é bem na lata, muito carinhoso, e, mas ele sempre está, você percebe, sendo criativo. Em cada momento da conversa, eu sentia essa criatividade presente, atuando nele, assim, como difícil de descrever, mas o que então não é estranho é a gente perceber que ele realmente é tão criativo que ele também trabalha e seriamente como escultor. Ele tem umas esculturas, ele não é um escultor de fim de semana, ele é um escultor mesmo, né? Então eu vou mostrar para vocês essas um pouco aonde ele me recebeu, mas ainda cabe dizer aqui então que ele, além de tudo, obviamente, por ser essa pessoa que tem essa percepção, essa forma carinhosa de lidar com as pessoas, ele goza de muita confiança e isso quer dizer solicitações de consultoria. Todo mundo quer a consultoria dele. Esse é o Sleipnir. É, bem, é, aqui, o próximo. Ele me recebeu numa das lojas dele, que é justamente
eu diria até talvez a loja dos sonhos do escultor, porque ali tem de tudo que vocês podem imaginar, tudo pensando no escultor. Então, além das ferramentas, ele também oferece pedras. Lá no fundo tem uma outra ala da loja dele, na qual ele tem caixas e caixas grandes de pedras, inclusive do Brasil, para o escultor ter escolha mesmo. Então, isso. E aqui vocês veem algumas das obras dele, infelizmente em fotos um pouco pequenas. Bem, mas vamos às duas, aos esquemas que ele me mostrou, que ele desenhou para mim. Aqui nós tomamos café, conversamos um tempão, ele foi realmente muito solícito e me deu um bom tempo dele de presente, assim, né? E, aliás, ele também é uma pessoa que eu também quero ver se eu consigo trazer para o Brasil, ele já se dispôs até a vir, ou pelo menos fazer alguma entrevista online para vocês poderem conhecer um pouco mais de perto essas personalidades que estão lá num mundo que dizem que está em decadência, mas tem muita coisa que está surgindo aí que pode ser a salvação, né? Este esquema que o Reinhold elaborou durante a nossa conversa, ele nos mostra aqui no centro dessa cooperativa Odin, ele escreveu ali o Groothandel, que quer dizer o atacado. Depois ele informa que também ali participam as empresas beneficiadoras e membros que são de qualquer origem. Por exemplo, aqui no caso, a cooperativa tinha no ano passado 26 mil membros cooperados, 26 mil cooperados. Em torno a esse centro do comércio atacado, essas bolinhas são as lojas, as 35 lojas, com os seus colaboradores, todos envolvidos na cooperativa. Os agricultores também estão envolvidos na cooperativa. Esse é o primeiro esquema que ele fez, e o segundo que a gente tem que ver junto com esse aqui, no segundo ele nos mostra, ele fala do Sleipnir, que é como se fosse uma fundação que serve de base para o Odin, mas que tem a forma jurídica de uma cooperativa também. E essa Sleipnir, como ele a chama, funciona também como um tipo de banco. Por quê? Porque ele, com os excedentes de caixa e o acúmulo de resultados durante o tempo, ele vai formando, essa cooperativa foi formando um capital próprio que ela utiliza para conceder empréstimos aos agricultores, aos beneficiadores, a qualquer um que esteja com um projeto para se envolver dentro dessa grande cooperativa que quer ser, no fundo, uma associação econômica. Então, ali a gente tem o dinheiro de compra nas lojas, o excedente desse dinheiro, quer dizer, as sobras de caixa não utilizadas, vão para essa atividade bancária que funciona como empréstimo. E no final, nos relatórios, quando é feito o balanço geral
e os funcionários receberam a sua participação no lucro, tudo que foi combinado, quer dizer, depois que você pagou todas as contas, esse lucro que sobra, ele é imediatamente transferido para o fundo de dinheiro de doação. Ou seja, não há é um processo automático de geração de dinheiro de doação. Isso é muito interessante. E ali eles financiam tudo que tem a ver com desenvolvimento humano, com novos projetos que precisam de doação, com projetos educacionais e por aí vai. Então, como exemplo, a gente tem o fundo para consultoria, que viabiliza a consultoria. E, além disso, também o, o projeto do apicultor, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Essa desse Jo Willemsen, que foi uma outra pessoa assim que me recebeu com tanto carinho. Ele praticamente foi viajar o dia inteiro comigo lá na Holanda para me mostrar um agricultor biodinâmico desses raiz. Foi muito interessante, né? E um agricultor com uma percepção da economia assim muito interessante. E realmente pessoas que vivem ali, que trabalham, você via que ele é um ser no trabalho. Ele nem consegue ficar muito sentado conversando, mas ele tem uma percepção real da economia muito clara, muito forte e que inspirar muito a direção do encaminhamento das coisas para uma situação econômica mais humana, né? E esse Willemsen, ele é, na verdade, contratado pela Sleipnir, por essa cooperativa, para garantir que em todo produtor biodinâmico, no mínimo, pode ser também em outros, mas ele, em todos os produtores biodinâmicos, ele instala um apiário produtivo. Então ali a gente vê, esse é um dinheiro de doação que é investido, né, na questão da recuperação das abelhas, né, que a gente sabe que isso é um problemaço na Europa, a morte das abelhas. E eles, então, com esse dinheiro de doação, estão viabilizando e os agricultores, de repente, têm toda uma instalação com abelhas, assessoria, tudo o que eles precisam para produzir mel e manter essas abelhas vivas, não é? Então, esse Willemsen, ele foi empresário, apicultor e agora ele é consultor e acompanha os produtores biodinâmicos com os seus apiários. Muito bem. Então agora nós concluímos essa terceira parte sobre propriedade e comércio. E agora falta uma última parte, que é um tema um pouco diferente, um pouco inesperado dentro dessa sequência, que é a ideia de oásis culturais. Eu vou descrever isso então no quarto e último vídeo. E como vocês estão vendo aqui, nosso endereço é elo.org.br. Se você está interessado em receber o nosso informativo, em toda a página praticamente tem ali uma caixinha para você colocar o seu e-mail, e ali no informativo você vai receber as informações também sobre essas oficinas e cursos que nós estamos organizando, para ver se você quer também eventualmente participar de algum deles.
Então é isso, até o próximo e último